Bom, um histórico, né? A história da vacina, ela se confunde com a história da disciplina ou da ciência imunologia. Tá? Ela começa, né? O primeiro relato, praticamente, que se atribui que algum estudo é de Edward Jenner, no século XVIII, tá? Que ele começou a observar que a varíola bovina ou vacínia, né, que já remete ao nome de vacínia aí, que vem de vaca, tá? Então, o nome vacina vem da veterinária, né? Que a varíola bovina tinha ou conferia uma certa proteção contra a varíola humana, ou seja, em humanos, né? E aí se começou o processo de vacinação, etc. Em 1796, né, que é a data que registra, ele demonstrou que a varíola bovina tinha, tá? Isso era uma observação, e depois, neste ano, ele demonstrou, e aí se começou o processo que também é chamado em alguns livros, né, resgata esse termo, variolação. Então, hoje a gente podia estar tendo uma aula de varíola, porque é o nome que dá a aula é vacinação, mas também já foi usado o termo de variolação, que é pegar antígenos da varíola, né, e fazer a imunização humana. Bom, isso, obviamente, o Edward ele nem sabia da existência de patógeno. Então, simplesmente, uma observação empírica de imunização, também não existia esse termo, tá? Que era só proteção, né? O termo é proteção. Olha, é capaz de causar proteção aí, uma doença, né, que nem se sabe quem é o patógeno, tá? Na verdade, não se sabia que doenças eram causadas por patógenos. Então, essa é a ideia ali no final do século XVIII. Bom, 200 anos depois, o que aconteceu? Coloquei aqui meio em tom de brincadeira, né? Que a gente vê no cinema. Quase 200 anos depois, em maio de 1980, a Organização Mundial de Saúde anuncia, como capa da sua divulgação, né, da sua revista, que a varíola estava morta, ou seja, ela tinha sido erradicada do mundo, tá? Ninguém mais tinha varíola a partir, não haviam mais casos de varíola a partir dessa data. Hoje a varíola está armazenada em laboratórios, o vírus, né, ainda existe em laboratórios, não sei se fica na Suíça, na OMS, armazenado, e não se sabe, há uma discussão se devemos manter isso lá ou se devemos destruir essas amostras, tá? A justificativa para manter e se ressurgir a varíola? Já temos a varíola no laboratório pronto para fazer vacina, tá? Então, sistema controlado. E a discussão a favor da destruição e se esta varíola cai nas mãos de terroristas que querem transformar isso numa arma biológica? Então, essa é a discussão, mas por enquanto o que está prevalecendo é que o vírus da varíola fica guardado em algum laboratório, em algum canto do mundo. Melhor não saber onde está. A outra história é que em agosto de 2011, as Nações Unidas declara que a peste bovina, tá, que é causada por um morbilivírus, tá, é um nome estranho, mas vai aparecer em outro slide, não precisa se preocupar agora, tinha sido erradicada, tá? Então, a eliminação da peste bovina torna-se a segunda doença na história a ser completamente eliminada do planeta. Okay? Lendo as notícias atuais, na verdade, isso é como se diz, ainda existem focos na África, tá, da peste bovina. Isso está muito relacionado às zonas de guerra, é citado a Somália, né, que vive em guerra civil,
e etc. Mas praticamente as Nações Unidas, nesta data, que já considerou a peste bovina eliminada. E aqui o que nós esperamos, né? E daqui 200 anos, o que, que nós vamos ter na capa da revista da OMS? Essa notícia. Então, dezembro de 2220 está previsto que a Organização Mundial de Saúde vai dizer que o Covid-19 está morto. Brincadeira, tá, gente? Só para fazer uma descontração. Se levou 200 anos, né? Na verdade, a tecnologia, eu coloquei isso para aguçar a crítica de vocês, que a tecnologia, a ciência evoluiu muito, né? Se levou 200 anos para eliminar a varíola humana, graças à observação das vacas infectadas, dos bovinos infectados, e a pesquisa, né, que foi feita por Pasteur, por Koch e etc., que identificaram os patógenos. Pasteur desenvolveu a vacina para a cólera aviária, depois ele desenvolveu a vacina, a primeira vacina antirrábica e etc. Bom, o que está em jogo hoje, né? Nós estamos numa pandemia e o valor da vacinação, né? Valor agregado do ponto de vista econômico, tá? Não é o valor da saúde pública. Então, vacinas rendem muito pouco do ponto de vista econômico para a indústria farmacêutica. Tá? Então, aqui, quanto vale um medicamento, está aqui, neste ovo azul, e quanto vale uma vacina. Do ponto de vista social, na verdade, os medicamentos é bastante abrangente, né? Mas as vacinas elas têm um valor mais social do que econômico. Porque se você notar que se produzir a vacina para a Covid agora em dezembro, janeiro, né, para a gente poder ter aula depois do carnaval, ou talvez até pular carnaval se já tiver a vacina, é a questão da economia, né? O que essa vacinação vai proporcionar em termos sociais. Tá? E se essa vacina durar a vida toda? Ok? Os laboratórios estão investindo milhões, bilhões em pesquisa, em uma corrida, que quem chegar na frente, se tiver vacina eficiente, os outros laboratórios vão ficar a ver navios, né? Todo o investimento que não gerou retorno. Tá? Então, é quase uma geração a fundo perdido. Embora produzir hoje 8, 9 bilhões de doses no mínimo, né? Se precisar uma dose, mas o indicador é que vai precisar 2 doses pelas pesquisas que estão saindo de fase 3, já com 30 mil pacientes, voluntários, não pacientes, perdão, que vai precisar da segunda dose. Então, você imagina vacinar 9, acho que nós já estamos batendo aí na casa dos 9 bilhões de habitantes do planeta, 18 bilhões de vacina. Não há capacidade industrial para fazer isso a curto prazo. Tá? Então, isso levaria aí 1 ou 2 anos para cobrir o mundo inteiro da vacina, podendo ter um foco, né? Foco nesse meio termo. Tá? Aqui no Brasil está se investindo na produção da vacina em parceria, mas vai se pagar royalties, obviamente, mas, por exemplo, o Instituto Butantan não tem capacidade de produzir 220 e tantos milhões de doses, na verdade seriam quase 500 milhões de doses no país em um mês, por exemplo. Ah, a vacina deu certo, então em janeiro vamos ter vacina. 500 milhões de doses não se faz do dia para a noite. Tá? E o que está em discussão, recentemente, o Instituto Butantan está solicitando ao governo do Estado, não é muito, tá? Mas cerca de R$ 1 bilhão para expandir a capacidade, coisa do tipo. Okay? Bom, então, saindo desse aqui do valor social e econômico, social, porque é para atingir, né? Você tem uma Organização Mundial de Saúde que tenta garantir a vacinação para
todo mundo, tem a renda, não tem a renda, que os governos, né, dependem de governos pagarem as vacinas, ser gratuita, né, não, as pessoas não têm como, uma vacina, por exemplo, que custa, eu vi ontem, eu dei uma pesquisada para essa aula, principalmente, quanto vai custar, né, a Johnson está falando em US$ 4, o outro laboratório está falando em US$ 10, tem laboratórios falando em US$ 200. US$ 200 hoje no país é mais de R$ 1.000. E as pessoas que estão aí, 100 milhões de brasileiros recebendo auxílio do governo, de R$ 600, não dá para pagar meia dose de vacina, e você vai precisar de duas, né? Okay? Então, é muito dinheiro envolvido. Mesmo que tenha capacidade de produção, precisa de dinheiro para desenvolver isso. Bom, aí tem aqui um quadro, né, que mostra a vacinação, década de 70, 80. Aqui no final da década de 70, né, pela década de 80, começa o DNA recombinante. Isso coincide em partes com o PCR, a clonagem, tá, que vem dessa década de 80 aqui para frente. Então, DNA recombinante, depois eu vou explicar um pouquinho mais. E aqui entra um fator importante, que é o Banco Mundial, que começa a financiar pesquisas, e só aqui, na verdade, isso também coincide com HIV, tá? Que sai todo mundo correndo atrás da vacina da HIV, que ó, não tem até hoje, tá? No Brasil, foi na época que eu entrei na faculdade, no final da década de 80, que começou a explodir os casos, né? Teve lá a morte do Cazuza, que não sei se faz sentido para vocês, se vocês escutam isso ainda. Depois, outras mortes de artistas, etc. E aí entra, então, um investimento maciço aqui e outros fundos, né? Tem fundo de vacina da OMS, tem um tal de Bill Gates, né, que pega aí seus royalties do Word, do Office, e tem investido aí no papel social para desenvolvimento de vacina, ok? Então, isso é um panorama do valor da vacinação, do valor econômico e do valor da população também. Bom, e sempre tem que levar em conta o que você, para onde você está olhando, qual é a sua população-alvo, né? Então, aqui, ó, até os anos, começo do século XX, né, de 1900 para frente, o que você tinha? Você tinha uma população mundial, né, isso são slides internacionais, né, tem aqui a referência, se vocês quiserem olhar o artigo completo, e hoje nós estamos com uma população mais envelhecida. Então, você pega aqui a partir do ano 2000, onde nós estamos, né? Essa faixa etária, a expectativa de vida está crescendo, menos bebês, mais pets, né? Bom para vocês que vão cuidar de pets. As pessoas estão trocando bebês, a população está envelhecendo. E então o público-alvo aqui está concentrado aqui em adultos e idosos. Então a vacina precisa proteger, além das crianças, obviamente, idosos, né? Acima de 65 anos, pelo nosso conceito. Bom, aqui também é o mesmo artigo, tá? Para quem se interessar, dar uma lida, uma folhada, não vou ficar lendo nada do que está aqui, só o título, né? Antes do nascimento, que eu falei, as vacinas que você tem que tomar, citomegalovírus, né? Hepatite, influenza, meningococos. Aqui eu incluiria o diagnóstico, não precisa tomar vacina, mas eu falei da toxoplasmose, saber se você é positivo ou não, né? Porque a toxoplasmose, que eu não falei na outra parte, ela afeta a formação ocular, ela passa a barreira placentária, tá? Isso é a importância de se fazer o diagnóstico no pré-natal, e causa má formação óptica. Isso é um dos males menos agressivos, tá? Pode causar a maior incidência, se eu não me engano, né, da minha área, perda da audição, perda da visão ou má formação, dependendo da carga que passa da imunidade da mãe, etc. Uma infecção, né, que durante a gravidez pode comprometer toda a formação cerebral do feto. Okay?
Então, alvo, né? O que que você vacina? Provavelmente vocês tomaram todas essas vacinas, é sempre bom conferir a carteira aí depois que fica adulto. Eu tenho algumas atrasadas, preciso tomar. Adolescentes, adultos e idosos, que a população está envelhecendo. Aqui já entra a possibilidade de vacinas contra câncer também, principalmente que afeta aí uma boa parte da população. E grupos especiais, né? Então, dengue, se tivesse uma vacina para dengue, vai passear no Brasil como a gente que vive em área endêmica, né? Pirassununga é uma área endêmica, esse ano acho que já tem mais de 1.000 casos de dengue, estava com mais casos de dengue do que de diagnósticos de Covid, ok? Cólera, dependendo do lugar que você vai, e etc. E febre amarela, que não aparece aqui, né, porque é um problema interno nosso, ok? Então, são alguns grupos especiais, doenças emergentes, né, aqui a AIDS, o anthrax, né, que andou tendo atentados aí com carta, há alguns anos, nos Estados Unidos, a pessoa recebia políticos recebendo carta com um pozinho dentro, e uns, eu acho que um ou outro chegou a morrer, tá? São atentados aí usando um biológico, ok? E vírus, né? Hepatite, etc., e doenças relacionadas à pobreza, né? De pessoas que não podem pagar a vacina. Bom, isso aqui é importante para vocês, tá? Tem um resumão aqui, depois eu estou preparando o texto também, só falta fazer uma revisão dos tipos de vacina, né? Então, se a gente voltar lá para o Jenner, né? Lá no comecinho, no primeiro slide, no século XVIII, nem sabia que existia agentes patogênicos, né? Que eram seres vivos que causavam doenças, é o que é chamado empírico. Então, ele foi lá, observou e começou a vacinar as pessoas, inventou a primeira vacina, que se tem notícia, mas sem saber que existia um patógeno, tá? Então, provavelmente, eu não fui a fundo procurar a história, os livros não falam, mas provavelmente ele pegou um laboratório ali, preparou, como se diz, coletou amostras bovinas, injetou em humanos e, obviamente, comitê de ética, naquela época não existia, os comitês de ética, de experimentação animal, começa no pós-guerra e começa a ficar mais importante agora no século XXI, tá? Porque antes, mesmo no comitê de ética, se fazia muita besteira ainda na pesquisa científica, etc. E por aí vai. O DNA recombinante, né, que estava lá na linha do tempo da vacinação, da introdução de vacinas, financiamento. Isso permite que você expresse proteínas, etc., que a gente chega aqui na vacinologia, né, o estudo de vacinas reversa, e por aí vai. Tá? E a tecnologia hoje que mais se tem, né, que eu estou colocando no texto para vocês, referente a essa aula aqui, é a questão das vacinas vetorizadas com DNA recombinante. O que significa isso? Você introduz um gene do SARS-CoV, que o maior alvo são aquelas espículas, né, ou proteína spike, né, que é o pico ali, aquelas coisinhas bonitinhas que você vê brotando na superfície do vírus na mídia. Então, essas proteínas são o alvo porque são elas que conectam com a enzima conversora de angiotensina do paciente. Tá? Por que afeta principalmente os pulmões? Porque é onde nós mais expressamos a enzima conversora de angiotensina, é na região pulmonar. Isso é para controlar a pressão sanguínea e por aí vai. Então, e se coloca, né, esse DNA, né, que na verdade é feito um mRNA, no chamado adenovírus, vou colocar só AD aqui para recordar. Um adenovírus tem o tipo 5, tem o adenovírus testado em macaco e etc. Então, os testes, todo mundo praticamente está investindo, com rara exceção, tem um laboratório, não sei, que está fazendo com atenuado, se não me engano, é um laboratório chinês, tá? Não sei se é a Inovac, não lembro de cabeça. É tudo muito recente, eu
faço confusão com isso ainda. Bom, o adenovírus. Então, é um vírus que você coloca o material genético do SARS-CoV-2 e esse gene vai expressar a proteína. Esse vírus vai invadir as nossas células, vai depositar o material genético lá, esse material genético vai gerar as proteínas, essas proteínas vão ser processadas pela célula hospedeira do adenovírus, e estas células vão interagir com o natural killer, depois vão ser selecionados linfócitos TCD8, também é necessário linfócitos TCD4 e linfócitos B, tá? Depois a gente vai entender melhor isso com o andamento do curso, ok? Então, isso é o que mais se investe hoje. Laboratórios, existe laboratório com a vacina de DNA também, né, que é uma outra fase, e é isso que está acontecendo atualmente. Aqui, o que você faz? Isso são plasmídios, eu acho que vocês já fizeram, estão fazendo biomol, já viram no colégio, DNA circular de bactéria que a gente manipula em laboratório para expressar bibliotecas de genes de um agente infeccioso. Então, é isso que foi feito. Então, você pega aqui, coloca o gene do SARS-CoV-2 aqui, um plasmídio, pode injetar esse plasmídio e o organismo vai reconhecer esse DNA, vai fazer um RNA mensageiro e vai produzir proteínas do vírus no seu organismo, tá? Ou aí, é isso se tiver adenovírus, né? Ou você pega essas proteínas aqui é outro exemplo, né? Perdão. Expressa essas proteínas em laboratório, depois tem um exemplo aqui mais para frente, e injeta como antígeno. Tá? Então, se produz o antígeno em laboratório. Aqui os prós e contras de vacina, está em inglês também, não vou perder tempo lendo aqui. É o que a gente discute o tempo todo na mídia, só para mostrar que existem prós e contras. Indo para a medicina veterinária, né, em termos de saúde animal, essa é a notícia aqui de 28 de janeiro, pré-pandemia ainda, né, a respeito da vacinação da febre aftosa. Tá? Então, a febre aftosa foi vacinado aqui 98% do rebanho bovino e bubalino, com até 24 meses de idade, que é o tempo de vacinação. Isso é fonte do Ministério da Agricultura, Brasil 2020. Por que é importante isso aqui? E isso aqui também eu aproveito para cutucar aqui a presidência da República, ninguém vai ficar sabendo, só vocês, né? Isso aqui vai para o Twitter, que isso não dá para ser opcional. Então, na parte de produção de proteína animal, não é opcional, porque se você não vacinar contra a fitose, você não exporta a carne. Tá? Então, é obrigatório, é regulação internacional, ok? Então, isso é importante. Quando a gente fala em humanos, se quiser tomar vacina, toma, quem não tiver, não posso obrigar, ok? Então, precisamos fazer campanhas, na verdade, de conscientização. Vocês que estão estudando imunologia, têm um pouquinho mais de conhecimento, contribuir para essa campanha que a hora que tiver a vacina, né, para daqui 200 anos eliminarmos o Covid da face da Terra. Ok? Então, isso é importante. Bom, esse número aqui, né, é meio assustador, né? 84 milhões de animais vacinados, uma cobertura, mas isso é só que tem até 24 meses de idade, né? Se a última vez que eu vi a estatística, o Brasil tem mais gado do que humanos habitando o território nacional, se não me engano, passa em alguns milhões a população de animais para a produção tanto de leite quanto gado de corte, tá? Se não me engano é 225, 220 e tantos milhões de cabeça de gado, tá? É um boi para cada um, né? Eu não sei, tem alguém com 2 porque eu não tenho nenhum. Bom, tipos de imunização passiva e ativa. A passiva, vocês devem ter visto notícia agora,
a tentativa de transferir soro de pacientes curados da Covid-19 para pacientes, tá? Isso está em teste, alguns resultados positivos que melhora, né, porque você transfere anticorpos e ajuda a reduzir a carga viral e os efeitos da doença, né, as complicações da doença. Então, isso é chamado de imunização passiva. Quando você toma ou vê alguém tomando, recentemente aí foi salvo, provavelmente, tá? Não vou fazer julgamento aqui, estudante, né? Então, vou colocar de uma forma mais... que tinha uma cobra lá em Brasília, que é uma cobra africana, foi picado, e simplesmente não existe soro no Brasil para picar daquela cobra, porque aquela cobra não é uma cobra nacional e não poderia estar ali. Por sorte, né, o cidadão teve sorte aí, que o Instituto Butantan tinha um soro que é utilizado para estudo. Aí o Butantan imediatamente cedeu as amostras que ele tinha de soro, né, que é utilizado em pesquisa, e salvou a vida do indivíduo ali. Então, isso é o soro que transfere. Então, picada de aranha, soro antiofídico, soro antitetânico, né, é o que o Butantan, o Instituto Butantan, produz em cavalos, né, principalmente, porque cavalos, porque tem um volume alto de sangue e você pode produzir muito soro. Então, injeta o toxoide nos cavalos, ele desenvolve anticorpos, você pega esse soro e faz um medicamento aí, né, um antídoto para quem for picado por cobras ou aranhas, escorpião e etc. Ok? Então, isso é produção de imunização, tipo de imunização passiva. Isso dura pouco tempo, tá? Neutralizou ali, não vai mais, como se diz, você tomou o soro antiofídico, você não vai estar protegido por um determinado tempo contra outra picada de cobra, tá? É o tempo de vida daquela imunoglobulina, porque você não está colocando, o soro não contém plasmócito nem célula de memória do cavalo, tá? Mesmo porque você teria rejeição, mas seria um transplante aí celular, ok? Bom, então isso é um exemplo da imunização passiva. Outro exemplo é o transferido pelo leite materno, né? Então, o leite materno transfere imunização passiva para quem está sendo amamentado. E aí, é sempre bom lembrar o que disse o pediatra da minha filha, que leite de vaca é bom para o bezerro. E é o que menos toma leite de vaca, né? Tá? Então, muitas doenças no manejo aí poderiam ser evitadas nos bezerros se o leite não fosse transformado em queijo ou leite em pó para humanos. Então, muitos processos alérgicos, né, que é a reação do organismo de humanos ao leite de vaca, tá? Isso é comum também acontecer. Comum, assim, conhecimento popular, né, que as pessoas têm alergia ao leite de vaca. Aí vai para o leite de cabra, né, que é bem mais caro. Bom, então vamos entrar... Professor, Sim? o efeito da imunização pelo leite materno, ele não é mais duradouro? Tem efeitos pro resto da vida da pessoa? Não. Ah, eu sempre achei que fosse. Não, não é não. A sua mãe te amamentou, provavelmente, durante um certo período de tempo, você só tinha sua defesa inata e você foi tendo contato com o mundo e foi desenvolvendo a sua resposta adquirida, tá? E essa defesa transferida, essa imunização da sua mãe, ela não passou células de memória para você, tá? O leite, ele contém anticorpos, Entendi. certo? Obrigada. A grande proteção aí são os anticorpos, né? Tá certo? Por isso que a amamentação é importante. E quando tiverem filhos, se tiverem filhos, não deem leite de vaca. É só não acostumar a criança com leite de vaca, mamadeiras, etc., que ela cresce muito bem sem o leite da vaca. Tá certo? Fazendo campanha contra a veterinária, né? Ok? Porque não é saudável. Tá? Não é saudável,
causa alergia em muitas crianças, você pode ter, há estudos epidemiológicos de muita correlação, uma forte correlação entre alergia ao leite, tá? Que não é grave, mas com alta incidência de infecção de garganta, infecção de ouvido, por causa da alergia do leite. Gera um processo inflamatório, que gera lesão, tanto na garganta, né, por onde passa o leite, a criança não tem bem fechado a comunicação na garganta com o sistema auditivo, essa alergia expande para os ouvidos e dá otite repetitiva, que são infecções repetitivas. Então, muita gente tem essas infecções na infância e geralmente o pediatra não correlaciona com o leite, tá? Às vezes suspender o leite resolve muito dessas infecções, tá? De antibiótico. Talvez alguém na sala tenha passado por isso na infância e sem saber que é alergia ao leite. E na fase adulta também isso pode prevalecer, tá? Quem costuma ter aí baixa imunidade, véspera de prova, etc., vestibular, vocês passaram no passado, etc., e tem infecção de garganta repetitiva, ou infecção de ouvido, ou infecção, outras infecções aí de mucosa, o que pode acontecer é a alergia do leite. Se vocês suspenderem o leite ou tentarem correlacionar, toma leite, baixa imunidade, vocês vão ter infecção, ok? Então, a passiva. Então, fica corrigido aí, o leite materno transfere enquanto está recebendo o leite, transfere anticorpos duram algumas semanas, tá? Você que vai ter que ter contato com o mundo, com o meio ambiente, para desenvolver as suas defesas, que vai durar aí a vida toda, eventualmente. Imunização ativa, né? Não é imediata, então leva um tempo. As vacinas se tomam da polio são praticamente a infância inteira, de 1 a 5 anos sendo vacinado pela polio. Tem as campanhas oficiais, outras campanhas na área veterinária, que eu mostrei ali, a fitosa, também tem a campanha da vacinação antirrábica, tá? Que infelizmente vocês não devem estar participando desse ano, não sei que alguém esteja em Pirassununga, que o pessoal participa aqui na cidade, né? E vocês acabam indo como voluntários, mas antes vocês têm que ser imunizados, vocês têm que tomar a vacina, tá? O ano que vem, por exemplo, se vocês estiverem aqui e forem participar da campanha, alguns meses antes vocês têm que tomar a vacina, depois vocês têm que verificar em laboratório se produziram anticorpos contra a raiva, para poder estar lá na rua ou nos locais de vacinação, tá? Senão não pode participar da campanha. Então não é imediato, isso leva um tempo. Febre amarela, por exemplo, quem for para a Amazônia, a região norte do país, Mato Grosso, etc., é recomendado, né, os aeroportos aplicam a vacina para febre amarela, mas tem que tomar 15 dias antes. Se você tomar no dia do embarque, não resolve nada, você vai poder pegar a febre amarela, se você vai ficar uma semana, tá? A vacina ainda não fez efeito, ok? Então, a ativa é a vacina propriamente dita, tá? A passiva é a transferência de anticorpos feita em outros animais. Alguns exemplos da veterinária de imunização passiva, cães que você confere imunização passiva contra a sinomose, que tem uma notícia, né? Não é propaganda aqui não, tá? Mas é uma notícia que eu peguei aqui, de 2013, na época que eu fiz esse slide, está um pouquinho vencido. Gatos, né? Leucopenia, que é produzido por parvovírus. Então, isso daqui tudo você pode transferir imunização passiva quando o animal está doente. Então, você pega o soro e transfere os anticorpos. Tá? Sarampo humano, tétano equino e etc. Alguns exemplos. A imunização ativa, né? Já falei para vocês lá, precisa de investimento, né? Aquele gráfico da direita que eu mostrei para vocês ali no slide, que é 2 gráficos. Depende do investimento. Aí entra o Banco Mundial, começa a sair do vermelho, a produção e distribuição de vacina na década de 80, 90. A vacina tem que ser estável, né? Um outro problema hoje, né?
mesmo que nós tivéssemos a capacidade e consigamos implantar uma capacidade de produção de vacina de 18 bilhões de doses para, simultaneamente, termos o Dia Mundial da Vacinação, todo mundo tomar a sua primeira dose, sincronizado e etc. Essas vacinas precisam ser armazenadas, geralmente, no mínimo, em geladeira. E o transporte pode chegar a ser em freezers. Então, já estão se falando aí aonde vai ter freezer para guardar 18 bilhões de doses de vacina. Tá? E transporte, né? Transporte, você vai precisar armazenar isso aí, geladeira em aviões para transportar, porque se você colocar no navio vai levar um mês para atravessar o Oceano Atlântico, se for produzido na Europa, etc., ou mesmo dentro do país, tá? Como é que você armazena tudo isso e transporta? Então, além do desenvolvimento da vacina, precisa ser pensado como essa distribuição, como é organizada a campanha. Geralmente, a logística, ela acaba ficando mais cara que o custo do frasquinho da vacina que sai de dentro da indústria farmacêutica. E isso aqui é óbvio, né? Adaptação para imunização em massa da população. Não adianta eu tomar e o meu vizinho não tomar a vacina. Tudo bem, eu estou protegido, mas precisa ser massificada. Tá? A vacina, você não fala de quem tem dinheiro, você tem que ter distribuição social, programa social para isso, e estimular a resposta imune distinguível da infecção natural, para ver se é a vacina que está fazendo efeito ou não, tá? Quando você faz a vacina com um vírus atenuado, uma bactéria atenuada, é muito difícil você distinguir esta resposta, porque o vírus está lá e está vivo. E ele vai causar doença. Só que, como ele está atenuado, a doença é causada de uma forma branda, tá? Como acontece com boa parte da população, felizmente, com a Covid-19. As pessoas têm a infecção natural e têm uma resposta branda, mas não significa que elas estão imunizadas ainda, tá? Não há prova suficiente de que quem teve Covid está imunizado. Na verdade, há mais indícios de perda de anticorpo. Algumas propriedades críticas das vacinas, né, que vocês terão que avaliar nos projetos. Estimular a APC, que é a célula que vai apresentar antígenos para desencadear a resposta T, tá? Tanto para a intra quanto para extracelular. Então, precisa haver essa apresentação de antígenos. Por quê? Porque se não houver apresentação de antígenos, você corre o risco de só ter um estímulo de linfócitos B, ter imunidade humoral, né? Coloquei ali anteriormente. E esses linfócitos B, muitas vezes, eles dependem do linfócito T, CD4 ou T auxiliar para estimular o linfócito B, através de interferon, a aumentar a produção de anticorpos, tá? Isso na célula de memória. Liberação de citocinas apropriadas, eu já estou falando aqui desde o começo dessa aula, 2 citocinas pelo menos, a IL-12 e a interferon gama, tá? Então, são citocinas. Estimular células B e T, né? Acabei falando aqui já, por quê? E isso depende da APC, tá? A T, principalmente, a B pode ser independente, para a obtenção da memória. T auxiliares, já falei, e antígeno permanecer o tempo suficiente no órgão linfóide. E isso é importante porque é o tempo de exposição, tá? Por isso que levam dias, né, para você começar a desencadear a resposta à vacina e a resposta à imunidade por infecção natural, porque precisa estar lá, precisa ter carga, porque imagina que eu tenho lá realmente calculado 1 trilhão de possibilidades de receptores de célula T para interagir com o peptídeo. Mas se essa célula não tiver contato com o antígeno, eu perco
a imunização. Tá? Então, precisa ter um tempo de exposição. Então, a vacina viva, né, geralmente é o que gera a resposta T-citotóxica, é o mais comum, né? Então, se você pegar a vacina da varíola, lá, pegando a varíola bovina, né, e transferindo para humanas, você está com o vírus vivo, né? Não se sabia o que era, mas estava vivo, ninguém atenuou nada, provavelmente, tá? Leva a resposta T citotóxica, gera doença, tá? Pode gerar doença grave, tá? Tem muitos idosos que reclamam da vacina da gripe, né? Porque fica doente, tá? Então, isso é, um certo ponto, normal. Embora o vírus da vacina não esteja vivo, mas ele pode causar doença, né? Aguda, e depois a imunidade vem, mas antes você ficou doente. As inativadas, né, que o antígeno, qual o problema das inativadas? Antígeno processado como exógeno, só vai gerar resposta CD4. Então, se você quer uma vacina contra vírus, né, você precisa do T citotóxico. Então, a inativação não confere essa resposta. Então, fiquem atentos para isso ao planejar a sua vacina. Quando você faz a inativação, não destruir o antígeno, tá? Então, mais para frente a gente vai ver certinho o que é esse antígeno proteico. Não oxidar lipídios, tá? Porque muitos anticorpos são contra lipídios, né? Se tiver oxidado, ele está alterado. Oxidado significa que entrou oxigênio naquela molécula, ele perdeu a característica funcional dele, principalmente com o antígeno. E aqui os agentes químicos, né? Isso vocês vão citar no projeto, que fazem inativação. Formaldeído e agentes alquilantes, que são agentes que transferem cadeia carbônica e alteram a estrutura do patógeno. Ok? Estou vendo aqui que o tempo está acabando, eu não vou passar do meio-dia. Já vou encerrar aqui, vamos falar da atenuação para reduzir a virulência, tá? Então, adapta os organismos ao crescimento em meios incomuns. Então, o que é isso aí? Atenuar em meios incomuns. Vai para o laboratório e tenta cultivar esse patógeno de uma forma que, com o passar do tempo, ele perca a sua infectividade ou a sua agressividade. E aí eles perdem a adaptação ao hospedeiro normal. Então, alguns exemplos: a BCG, que é o bacilo de Calmette-Guerin, com Mycobacterium bovis. Eles conseguiram atenuar o Mycobacterium depois de 13 anos que este patógeno estava em meio saturado de bile. Então, olha a bagunça, olha o tempo para chegar ao BCG, tá? A vacina contra tuberculose, né? Bovina ou humana, né? Aqui é o da bovina, né? O bovis. Como que você chega a isso? Simplesmente deixando lá no laboratório e testando ano a ano, mês a mês, até você perceber que ele perdeu a capacidade de adaptação ao hospedeiro normal. Tá? Ele não consegue mais infectar. E por que meio saturado de bile? Porque isso faz parte de uma rotina. Imagina que você tem um monte de meio de cultura em laboratório. E isso é um dos que deu certo e atenuou o micobactéria. Tá? Então, isso é importante também, atenuação. Hoje, se a gente tivesse que esperar, imagina, fazer a atenuação, né, do SARS-CoV-2, então teria que começar a pesquisa sem esperança nenhuma de vacina, e daqui, quem sabe, 13 anos, falar, descobrimos, atenuamos o vírus. Agora ainda falta produzir a vacina e ver se a vacina produzida vai funcionar. Então, o processo é bastante complicado. Antraz, né, falei lá, aqui é um exemplo, né, a virulência do crescimento em 50%, agar sérico CO2. Como chegou nessa condição? Mesma coisa, um monte de condições em laboratórios sendo testados. O que o Antraz fez? Ele parou de produzir a cápsula.
tá? Sem a cápsula ele não infecta e fica suscetível ao sistema de defesa. E a Brucella abortus por meio de escassez de nutrientes, a cepa 19. Então imagina quantas cepas tinha no laboratório, ninguém conta, tá ok? Então eu vou parar por aqui.